foi chamado para reconstruir. Não, no meio de todas essas percas, enquanto você está pensando em jogar tudo fora, Deus está dizendo: eu tenho um chamado específico. E qual é o chamado? Reconstruir. Livro de Neemias, o capítulo é o 2. Neemias capítulo 2. E ele diz assim, ó. Não vou ficar à procura, porque eu sei que você tem a Bíblia, o iPhone, o iPad, a iFolha. Então eu vou segurar aqui. Livro de Neemias capítulo 2, o verso é o 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Vou abrir espaço. Está esperando multidão por quê? O que é pouco é suficiente. E levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Quando nós começamos a ler a história de Neemias, nós vemos um homem que ele está num lugar favorável. Neemias, ele é copeiro do rei. Neemias, ele tem uma função que nos primórdios, no Antigo Testamento, quando as pessoas que estavam à volta, as lideranças que estavam à volta, não aceitavam o rei, eles tinham por hábito, por costume, contaminar a comida, para que esse governante viesse morrer contaminado. Não mudou muita coisa. Hoje, quando nós queremos matar alguma liderança, nós não temos coragem de contaminar a comida, mas usamos a língua. Mas essa noite Deus está dizendo algo extraordinário. Aqui nessa casa não vai levantar fofoqueiro. Aqui nessa casa não vai levantar contendeiro. Aqui nessa casa tem homens e mulheres dispostos a servir uma comida limpa, uma comida sã, pura, para ver o líder e os pastores de pé, levando a sua palavra. Eu já estou sentindo a graça de Deus dando diretrizes aqui. Talvez você chegou aqui e não sabe quem é, e Deus me trouxe para dizer: você é o Neemias, aquele que não traz comida contaminada, mas que é reconstrutor de governos. Eleva-show e desce ali. Deus é grande. Neemias está na condição favorável, mas a palavra diz que os irmãos de Neemias: pode, faz o que quiser, filha, só deixa o microfone aqui. Vou contar para vocês, é que todos nós temos um lado melhor para a fotografia, né? E o meu é esse. É por isso que eu coloco a franja desse. Look de style. Não está alto, eu tenho só 1,65. Isso. Quando, vamos voltar na cena, Neemias, ele está trabalhando, ele está servindo ao rei. E enquanto ele está servindo ao rei, vamos fazer um negócio aqui. Você deixa só minha caneca, porque essa caneca não precisa. Tira o logo. Corta, viu, Gustavo? Corta. Tira logo. Aqui, meu filho, a gente só vai fazer a campanha de Jesus, né? Quando Neemias, ele está servindo, ele está ocupado. Eu sei que algumas pessoas gostam de anotar chaves, e eu quero liberar algumas para elas. Neemias, ele está trabalhando, ele está servindo. Preste bem atenção. Deus nunca vai chamar alguém desocupado. Talvez você está falando assim: eu estou esperando a minha aposentadoria, eu estou esperando o meu filho crescer, eu estou esperando o ciclano terminar a faculdade. Deus está dizendo: você está esperando ficar desocupado, mas eu quero chamar você enquanto você está ocupado. Não, nós não temos desculpa no dia de hoje para dizer que nós não temos tempo para servir. Servir, a Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. Neemias está trabalhando,
E quem está trabalhando geralmente recebe notícias maus. Dá uma olhada para o teu amigo e diz: está chegando notícia ruim aí? É porque você está trabalhando. Não, porque quem está ocioso, é ele que traz a notícia ruim. Os dois irmãos de Neemias, eles estão observando lá em Jerusalém, os muros estão derribados. Esses muros não estão derribados do dia para a noite. A Bíblia diz, gostei, a Bíblia diz que esses muros estão derribados há décadas. Esses irmãos saem do seu habitat. Embora eles estejam vendo os muros caídos, eles não tomam atitude nenhuma. Eles vão procurar Neemias. Eu já preguei de uma outra forma, mas hoje Deus mandou eu falar diferente, então eu vou falar da forma que Deus mandou eu falar. Às vezes a gente fala assim: fulano está vendo e ele vem chamar eu para resolver. É porque você tem a chave da solução. Às vezes a gente não entende, mas está vendo e porque não fez nada. É porque ele sabe até trazer notícia, mas ele não tem atitude para resolver. Pare de reclamar. Deus está levantando você para ser a solução de muita gente, para virar a chave da vida de muita gente, para reconstruir a história de muita gente. Neemias está trabalhando ocupado, os irmãos chegam com notícia ruim. O coração de Neemias fica entristecido, porque os irmãos deles estão falando da história da nação. Os irmãos deles estão falando da história do povo judeu. Neemias, com o coração contrito, ele começa a jejuar e a orar. Tem gente de oração e jejum aqui? Ou você diz que denúncia: ore por mim, ore por mim. Não, porque tem gente que parece que só tem o celular para isso. Ore por mim, tira uma palavra para mim. Tem dia que eu me sinto uma cartonante gospel, de tanto que fala, tira uma palavra. Ei, querido, o céu tem acesso para todos. Deus não tem filhos preferidos. Aquele que busca mais, ganha mais. Para de ser disque denúncia. Disque denúncia é o que, pastor? É preguiçoso, tem medo de orar, tem medo de jejuar, prefere ligar para profeta profetizar. Profeta, para de dar profetada. Ligou para você? Manda orar. Outro dia uma moça ficou chateada comigo, deu uma ligada para mim: pastor, me dá uma palavra. Eu falei: bom dia. Ela falou: não, uma palavra. Eu falei: tá tudo bem. Aí ela falou: não, eu queria que Deus falasse, usasse a senhora para falar comigo. Eu falei: então diz que Deus, eu digito lá uma senha e Deus fala e eu libero. Eu falei: filha, as coisas de Deus são coisas sérias. Diga: as coisas de Deus. Epa, sumiu todo mundo, só eu fiquei. As coisas de Deus são coisas sérias. Aí eu poderia até usar a oportunidade que Deus me está me dando e usar Deus, mas eu falei para ela: sabe o que você vai fazer? Você vai orar. Quando você terminar de orar, você não vai procurar a pastora Sandra. Pastora Sandra é itinerante. Pastora Sandra é aquela avó que quando vem visitar as crianças, ela dá doce, ela dá sorvete. A mãe fala: para, mãe, para, come, filho, come. Sua mãe não sabe de nada. Eu creio: você não morreu, você não vai morrer também. E aí a gente vai embora, e a criança fica lá com dor de barriga, com diarreia, e a gente está feliz e contente. Né? Eu falei: quando você terminar de orar, você vai lá e procura o seu pastor. Ele tem uma palavra direcionada para você. Por que você está dizendo isso? Porque Neemias, ele foi orar, e quando ele foi contar o problema, ele não foi contar para o outro copeiro, ele não foi contar para o faxineiro, ele procurou o rei, quem estava acima dele, e ele disse: não, ele tem uma palavra direcionada para mim. O seu líder tem uma palavra direcionada para você. Neemias, ele está orando, e o rei olha e vê que o rosto de Neemias está diferente. Neemias está com o rosto triste, está preocupado, e o rei para ouvir. E quando o rei ouve, Neemias conta: olha, sabe, Jerusalém, o povo judeu está passando por opróbrio, ou melhor, está passando por vergonha, está passando por derrotas, e Deus colocou no meu coração para que eu venha ser o mediador para reconstruir esse mundo. Neemias recebe uma carta, uma autorização, e ele vai até Jerusalém.
A Bíblia diz que ele fala, a Bíblia escreve, ele se levantou, ele e poucos homens. Às vezes a gente acha que precisa de muita gente para Deus fazer alguma coisa. Nós não precisamos de multidão, nós precisamos de unção. Não, a multidão é só um detalhe do cenário. Não, pode ter um, pode ter dois. A Bíblia diz que Davi estava ocupado fazendo o quê? Cuidando de poucas ovelhas. Ei, você está desanimado porque na sua célula tem pouco? Deus está dizendo: é pouco, mas fui eu que te dei, cuida. Neemias, ele precisa ser mentor, ele precisa ser o coach da vez. Porque Neemias, ele não para olhar a desgraça dos muros, a vergonha. Ele pergunta assim para os irmãos, antes dele sair: os muros eu sei que está caído, os muros eu sei que está derribado, mas e os judeus que estão lá? Como é que eles estão? Eles estão tristes, eles estão desanimados, eles estão tomando 3 gotinhas cedo, 3 de tarde e 3 de noite. Estão deitados com a cabeça coberta, dizendo: ó vida, ó céu, ó azar. Estão com depressão. Sabe o que é depressão? Dores do passado. E nessa noite Deus veio para curar você da sua depressão. Deus veio para arrancar as marcas do teu passado, para dizer: o que você passou, já passou. O mesmo Deus que trabalhou com você no passado é o Deus que está trabalhando com você no presente e vai garantir o teu futuro. Deus está alinhando o tempo dele para que você viva o que ele preservou para a tua vida. Neemias, ele chama os homens. Um bom líder, ele nunca trabalha sozinho, ele influencia pessoas. Não, quem gosta de ver você sozinho é o diabo. O bom líder, ele influencia. Não, pastora, não, mas o meu chamado é um chamado solitário. Eu vejo alguns pregadores que eles saem por aí. Eu tinha uma ferida, e é uma das maiores feridas que judiava em mim no altar. É quando eu ia participar de conferências e palestras, o pregador que antecedia, seja a hora que o horário que fosse, ele subia e dizia assim: eu quero cumprimentar a igreja, e eu estou muito feliz porque eu estou aqui com a minha família. E chegava ali e mostrava foto da sua família, e eu não tinha o que mostrar. Eu falei: Deus, eu não tenho o que mostrar. Eu tenho um filho único que está desviado, está bêbado, está adulterando, está ruim a vida dele. É o que eu tenho. O que eu vou falar? E Deus falou para mim assim: começa a orar. Eu olhava para aquele menino e eu dizia assim: menino tem 38 anos. Eu olhava para aquele menino e eu dizia assim: está caído, está acabado. O diabo vai destruir a vida desse menino. E eu dizia para ele, eu dizia: Jonatas, o diabo vai acabar com você. Você vai ver, filho, não vai demorar muito, vão matar você, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E esse menino só piorando. E eu falei para Deus, Deus, eu acho que o Senhor não está comigo. E Deus falou para mim: para tudo, dá um stop, dá uma olhada para o seu irmão e diga: para tudo. É que tem hora que a gente não quer parar para entender o que Deus está fazendo. Deus falou: comece a fazer uma campanha para a família. E eu comecei a fazer uma campanha para a família. Nas pregações, eu falava muito a respeito de parente. E um dia, essa moça que está do meu lado aqui, o olho roxo é porque ela se acidentou sozinha, viu, gente? Você não vai pedir aqui problema de trabalho aí, né? Não. Essa moça aqui, eu estava chorando por causa de parente. Ela falou: pastora, para de chorar por causa de parente, porque parente até pernilongo é, porque o seu sangue ele também tem. Não, você está aqui chorando porque seu primo, seu irmão, sua tia. Não, seu sangue até pernilongo tem. Chora por causa de uma família. E eu comecei a chorar por causa de uma família. Deus levantou você para ser minha família. E aí eu falei para Deus: tá bom, mas tá ruim, eu preciso do Jonatas. E Deus falou: faz campanha para sua família. Eu comecei a fazer campanha para minha família. E o Jonatas foi piorando, porque quando ele chegava em casa eu dizia: você não presta, você é alcoólatra,
Você não tem vergonha na cara. E o Jonas está afundando. E eu orando. Não, o bonito é que eu estava orando. Estava pregando. Expulsando demônio. As pessoas chegavam para mim e falavam: meu filho saiu de casa. Eu dizia: vem cá, mãe. O nosso Deus é suficiente para restaurar a vida do seu filho. Porque a goteira na casa dos outros sempre é mais fácil de lidar do que a goteira na casa da gente. Até que Deus falou para mim assim: para de ser covarde. Você está profetizando para a casa de todo mundo. Que hora você vai profetizar para a sua? Eu me levantei com os poucos homens. Quem era? Eu e Marina. Eu falei: Marina, vamos orar. Começamos a orar. Quando eu entrei aqui, meu filho estava na minha frente. Beijou o deputado, beijou meus amigos. Está trabalhando comigo no ministério. Pastora, Deus fez, mas foi necessário eu também. Não, Deus está dizendo: você quer levantar os muros da tua casa, você precisa posicionar, orar e começar a agir em favor da sua família. Eu mudei, pastor. Ele chegava todo bêbado, cambaleando. Eu dizia: vem cá, meu querido, eu te amo. Você é o melhor filho que Deus podia ter me dado. Toma um suco bem doce de açúcar aí, deita e dorme, porque Deus vai falar contigo. Aí Deus, ele é maravilhoso. Diga: Deus é maravilhoso. Ele disse assim: eu vou salvar o seu filho e vou colocar no ministério com você. Como eu sou uma mulher de pequena fé, eu falei: Deus, se o senhor salvar e levar, já está bom. Não vou exigir muita coisa, não. Mas Deus, ele cumpriu do jeitinho que ele falou. Salvou, ele está no ministério comigo. Diga para o seu irmão: é do jeitinho que Deus falou. Neemias, ele chama os homens, começa a conversar, a dar uma mentoria. E a primeira coisa que Neemias faz é trazer para a realidade. Você precisa aprender a ver a realidade. Não, pode estar ruim, mas você não pode estar surtando com delírio. Está ruim, eu estou endividada, mas eu vou fugir das dívidas frequentando lugares, comprando mais sapato, mais roupa. Não, você tem que enxergar a realidade do que você está vivendo. Neemias falou assim: nós temos uma realidade. Os muros de Jerusalém estão destruídos. As coisas estão caóticas. O que nós estamos vivendo é uma vergonha terrível. Só que tem um detalhe. Diga: um detalhe. A mão de Deus está conosco. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Não importa como está a sua casa, como está a sua história, como está a sua família, a mão do Senhor, a mão do Senhor, a mão do Senhor está convosco. Ele vai a ceia, elevando chaia sui, que vai a saia da vassoui. Eu sinto a presença de Deus nessa noite, levantando homens motivados, porque já entenderam que a mão do Senhor, ela vai sair. Neemias, aquela injeção de ânimo. Querido, quando o povo entende, eles começam a se posicionar para movimentar na plataforma da graça de Deus. Eles começam a trabalhar. O primeiro trabalho que eles têm é limpar. Lembra que eu falei que Deus quer curar teu coração? O primeiro trabalho que Deus precisa fazer em nós é curar o nosso coração. É curar o nosso coração das dores, das marcas que tem nos dilacerado dia a dia. Não, você não nasceu para viver como galinha de Angola, ó dia, ó céu, ó azar. Você é filho precioso do Deus Todo-Poderoso. Ele te fez para conquistar. Tem uma mulher que da onde eu estou, ela está de colar de pérola. Fica de pé um pouquinho. Eu acho que é terracota essa cor. Fica de pé um pouquinho, minha linda. Relibiasse kei, relibiou de kenira, alamade súbia de que refaz. Neemias vem e traz uma injeção de ânimo, dizendo para o povo: está ruim. O ânimo, ele tem que ser seguido da realidade daquilo que nós estamos vivendo. Às vezes nós queremos fugir,
acionar uma área de escape para não encarar o problema. Deus está dizendo: eu sei o problema que você está enfrentando. Alamandecaia, súbia de guerra face. E a ordem de Deus agora é você ajudar poucas mulheres de oração. Não, porque tem hora que você está sangrando em lugar que não deveria sangrar. Porque enquanto você está sangrando, tem gente chorando por causa do teu sangue. Foi Deus quem tirou você da depressão, e Ele entra como médico dos médicos para alinhar a tua alma de acordo com a vontade dEle. Não, faz um grupo de mulheres de oração, de mulheres que jejua, e diga: olha, eu preciso de uma revolução interna, eu preciso de uma virada de chave na mente. Eu quero mulheres que possam orar comigo, sem me julgar, mas me ajudar a me levantar, diz o Senhor. Aplauda Jesus aí.